uma marca, começando uma operação do zero, a gente tem que passar pelo nome, né? Criação do nome da marca, é o batismo, né? Poxa, uma coisa é dar um nome para qualquer coisa, outra coisa é dar um nome para uma marca, né? Que vai começar a ter uma operação, ter um negócio. Qual que é o grande desafio para isso? O primeiro ponto que eu gostaria de dizer não é porque a marca é famosa que o nome é realmente bom, tá? Eu não vou falar que marca eu estou exemplificando aqui, que é um nome que é problemático, né? Porque, enfim, talvez na sua origem não fosse tão complicado assim, mas hoje, se a gente colocasse o nome de uma droga, né? Num produto alimentício, que, enfim, pessoas de qualquer idade tomam, seria problemático. Então, assim, a gente tem que ter um senso crítico na hora de batizar uma empresa, não necessariamente vai funcionar em qualquer situação. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai criar uma marca, né, é uma grande oportunidade de trazer um significado para essa marca, né? Eu gosto muito, tem uma coisa no mundo criativo que é, poxa, qual que é, né, que inveja, qual que é a criação que você tem mais inveja, né, que você queria ter criado, mas não criou, alguém criou antes. Poxa, eu tenho uma inveja positiva, né, saudável, carinhosa aí, de quem criou, eu não sei nem quem foi, mas quem criou a marca ASICS, que é uma marca de artigos esportivos, né, principalmente focada em corrida, e eu tenho uma admiração gigante, porque o nome, a marca é uma marca japonesa de artigo esportivo, e a ASICS, a palavra, é a somatória dessa frase aqui, né? Alma sana in corpore sano. Poxa, é muito bonito, porque é basicamente uma forma de ver a vida, né? E entender como é que o esporte ajuda a equilibrar, né, a nossa existência, né? Então, pô, se eu tenho uma alma sã num corpo são, poxa, eu vou praticar esporte porque isso vai melhorar não só a minha saúde do corpo, como a minha saúde da cabeça, a minha saúde da alma e tal. E, poxa, olha que legal, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que a marca significava isso, né? Por mais que, enfim, alguém corra, alguém conheça esporte, ou já tenha tido um tênis deles, ou algum artigo, ou não. Mas é uma marca muito conhecida no mundo inteiro. Mas quando tu sabe que a marca significa isso, tu tem um outro olhar sobre ela. Fala, pô, esse pessoal é inteligente mesmo, ele deve fazer um bom produto, né? A gente cria uma admiração imediata, quando fala assim, pô, alguém pensou nisso, que legal, sabe? Bom, eu tenho um nome para batizar minha empresa, minha marca, eu vou criar um logotipo, tá? Então, gente, eu sei que quem não é muito do mercado, às vezes usa termos parecidos com esse para falar, então eu vou só pedir, dar uma dica, se puder, concentra no logo ou logotipo, tá? Logotipo é a tipografia, né, dessa marca, né? Então é a tipografia base. O logo é um sinônimo bem razoável para falar. Só não fala em logomarca, porque é um nome que, enfim, foi criado assim nos confins das empresas, mas isso enfim, a rigor é um nome errado, tá? Todo mundo vai entender se falar, mas alguém vai abrir um sorrisinho Mona Lisa ali na reunião, vai achar meio, putz, o cara tá mal informado, a pessoa não sabe exatamente o que está falando. Então, assim, foca no logotipo, foca no logo que vai ser mais legal, tá? Evita a logomarca. Mas vamos lá, o que a gente tem para criar um logotipo, tá? Primeiro ponto, busque o simples. Eu sei que é o clichê dos clichês aqui, trazer a Apple como um exemplo, mas o que eu queria trazer é exatamente o começo deles, porque o logotipo da Apple no começo, o símbolo, né? A maçã é o pecado original, é a busca pela curiosidade, né? Tem uma simbologia muito interessante essa questão da busca pela curiosidade, pelo novo, para instigar essa criatividade, né? Essa busca por algo mais interessante. Outro ponto, né? Não esqueça do cuidado com a redução do logo, né? Então, poxa, às vezes a gente quer fazer um logo cheio de detalhes, né? Cheio de informação. Aqui é o histórico também de evolução da marca Starbucks, vocês estão vendo que busca uma simplificação. Esse símbolo no centro aí, que às vezes as pessoas acham que é muito enigmático, é uma sereia, né? Então, no começo tinha mais cara de sereia, tinha mais detalhe, meio que o recorte da foto era um pouco mais distante, aparecia um pouco mais inteiro, mas ao mesmo tempo, se eu fosse fazer uma redução no tamanho de uma cabeça de um lápis, isso seria muito difícil, fica um borrãozinho, né? Então, assim, é muito importante que a gente, quando for pensar na marca, pensar numa forma que funcione bem, de uma forma sintética, enxuta e por aí vai. E também acho que é legal a gente considerar o que a gente chama em comunicação de easter eggs, né? Que são os detalhes ocultos, né? Porque se a pessoa percebe um olhar mais atento, consegue observar ali um elemento oculto, isso ganha um significado simpático, né? Não é que a pessoa vai cair da cadeira, ninguém vai chorar de emoção, mas quando a pessoa vê a setinha ali para a direita do FedEx, ela fala, poxa, que legal, eles estão mostrando uma direção, um caminho, né? Se a pessoa observa o C do Carrefour
né? Ela não deixa de ver, isso preenche de significado, fica interessante, assim como a setinha, né, que faz o sorriso na Amazon de A a Z, né? Então, mostrando que eles têm um repertório amplo de produtos à disposição numa prateleira digital. Olha, eu estou pensando em construir uma marca do zero e tal. Poxa, talvez escolher uma cor para ser a sua cor, né, para ter um repertório consistente nessa gama cromática, pode fazer muito sentido. Talvez não seja só uma cor, pode ser uma gama, uma combinação de cores, mas é importante ter uma consistência em cima disso. Outro ponto, ter um padrão visual, né, o que a gente chama de design de pattern, é muito importante para a marca poder se fazer presente sem necessariamente ter o logo. Então, mas é um padrão visual que na moda é muito forte, né? Assim, a gente identifica, se a gente está falando enfim, de qualquer uma das gamas aí das marcas de boutique, né? Basicamente por um padrão visual ou por um padrão cromático, né? Muito comum. Outro ponto importante é estilo fotográfico diz muito sobre a sua marca e muitas vezes sobre o seu público, né? Aqui eu fiz uma escolha intencional aqui que é bastante provocativa, que era uma marca que chama Abercrombie, né? Enfim, ela foi muito polêmica na sua vida fênix, né? Quando ela ela ressurgiu das cinzas lá, ela passou a ter um posicionamento super agressivo em termos de perfil de público, né? Assim, estou usando um exemplo, né, do erro na mosca, por quê? Porque essa marca, ela acabou excluindo grande parte do seu público, por quê? Porque ela buscava simplesmente, assim, meramente o público muito atlético, muito sarado e não queria o público de outros perfis, né? Não subestimem o poder da escolha tipográfica, sabe? Quando a gente vai definir uma identidade visual, um perfil de marca, a escolha da tipografia pode ser muito simbólica, muito emblemática. Então, essa aqui é uma comunicação de muitas geniais campanhas que a Economist fez, né? Assim, eu nunca li a Economist, né? Então, aqui tem lá, esse aqui é o trainee de 42 anos, né? Então, o cara, assim, são campanhas muito inteligentes, né? Só basicamente com redação, né? Assim, todo o padrão visual das campanhas é idêntico, mas eles queriam dizer o quê? Poxa, o cara que que ele acha ok não ler a Economist, ele talvez esteja atrasado na busca dele por carreira, assim, né? Então, porque a pessoa está desinformada e coisa do tipo. Essa aqui é uma peça que é muito emblemática, mas assim, basicamente, nos períodos áureos aqui da Economist, se tu visse mais ou menos esse padrão, né, de um BG, né, um fundo vermelho, com essa tipografia, tu já parava para olhar para falar, meu, o que os caras estão falando agora, né? Porque sempre tinha um tom ácido, uma provocação, e era alguma coisa interessante, ou pelo menos inteligente, que provocava esse olhar. Construir uma marca, também, a gente já tem um nome, já tem um logotipo, já tem uma identidade visual trabalhada, ok? Já temos um manual de marca aqui numa situação ótima. Como é que eu levo isso para o público, né? Eu vou fazer uma campanha, vou fazer uma comunicação. Gente, não só de campanhas criativas, né, com grandes investimentos, vive uma marca. Claro que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas assim, marcas sem grandes investimentos também podem fazer uma campanha, né? A gente tem que ter clareza de qual que é o nosso objetivo, onde estão nossas travas, né, nossos desafios e como é que a gente vai dar o primeiro passo. Enfim, eu estou vendo uma pessoa jovem aqui na sala que não sabe nem o que a gente está falando, né? Talvez nunca tenha areado uma panela, mas, enfim, ou não tenha visto propagandas da televisão como era feito antigamente, a gente assistia e tal, vinha, né, uma coisa de cada vez, não tinha hiperlink, não tinha... O botão era basicamente para apertar lá para mudar o volume ou o canal, mas assim, era onipresente esse tipo de comunicação com esse senhor aqui, né, o Carlos Moreno. Esse cara é uma celebridade, assim como, sei lá, o cara da C&A e tal, tinha assim, umas personalidades que a gente não sabia nada da vida, não aparecia no Choquei, não aparecia nada, era a pessoa que aparecia no intervalo comercial, basicamente falando sobre aquele produto, né? Por mais que a marca não tenha comunicado nada nos últimos, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá, tenha passado por uma recuperação judicial, um monte de coisa, poxa, quem viveu esse tempo lembra com algum nível de carinho, porque pô, é super simpático. Esse cara já era um senhor, né? Quando ele nasceu senhor, sabe, aquelas pessoas que nasceram velhas, e a gente consistentemente via ele de várias formas diferentes, ele se travestia de personagens, situações, contexto, sei lá, político, ele é um humorista fazendo campanha, era um negócio maravilhoso, né? E era um grande mérito da W Brasil que fez essa campanha por décadas aí.
falamos de naming, falamos de logotipo, falamos de identidade visual, falamos de campanha e agora chegamos no ponto final aqui da complexidade da construção de uma marca, né? Pô, quando a gente talvez seja um ponto de mais delicadeza na forma de construir a marca, por quê? Quando a gente está falando de branding, né, o começo da história, qual que é a origem disso, né? Poxa, eu quero separar qual que é o meu gado do gado do meu vizinho, né? O Zé tem a fazenda do lado da minha, ele tem lá o gado dele, a gente até reconhece as mimosas lá, mas a gente não sabe exatamente qual é qual no correr do dia. Conforme a gente vai evoluindo isso e sai dessa coisa muito tangível, muito evidente, né? O que é a cor laranja do banco ou o banco roxo, né? É o nome que fala A ou fala B, é o logotipo que tem um símbolo e tal. Quando a gente vai para algo que é muito mais, quando eu recebo uma ligação telefônica, o que diferencia uma coisa da outra, né? Telemarketing é telemarketing? Mais ou menos, né? Tem sutileza, né? Se eu acredito que é importante ser feliz na vida, logo no trabalho, eu provavelmente vou atender o telefone sorrindo, né? E isso a pessoa pode não ver meu sorriso, mas ela vai ouvir meu sorriso. E isso comunica uma coisa diferente de uma ligação que a pessoa atende chutando o cachorro, né? E muda muito a forma de conectar com outra pessoa. Só que isso tem muita mudança atrás. Então, hoje, quando a gente fala de marca, a gente está falando de ativo cultural. É um ativo. E por que eu estou falando de cultura, né? É o tipo da cultura que, eu pego um avião aqui em São Paulo, que a gente dá bom dia, a pessoa não responde, né? Todo mundo focado no seu, tarará. Pego um avião, em 30 minutos eu estou no Rio de Janeiro, que a pessoa tem já outro traquejo, outro samba no pé, olha diferente e tal. A gente não sabe bem o que é, mas a gente sente, né? A gente percebe, isso está no ar. Coloca a pessoa num teste cego, né? Cruza, tira a pessoa de um escritório e põe no outro. Os escritórios são lindos iguais, assim, tudo é muito bonito hoje em dia. Mas, poxa, a pessoa chega lá, ela mais ou menos não entende o que está acontecendo e com o tempo ela começa a tomar uma decisão diferente. A mesma pessoa, com os mesmos valores, ela começa a ficar diferente. Uma vai ficar provavelmente mais leve, vai entender o espaço do outro, não sei o que, e a outra vai ficar mais agressiva porque ela entende que é mais ou menos por ali que a banda toca. Quando a gente pensa em brand experience, a gente está falando muito disso, dessas sutilezas, que como é que a gente pode introjetar, né, o DNA da marca em uma situação em que a pessoa está vivendo, né, em algo que transpareça mais ainda da forma da marca de pensar. E aqui fazendo uma menção também honrosa a um amigo que está em casa, o importante disso tudo, que é o Thiago, que também esteve lá no nosso escritório recentemente, o importante disso tudo é a atenção que a gente dá aos detalhes, né? Então a cerejinha que a gente bota em cima do bolo, é o detalhe que importa, né? O trivial qualquer um faz. Então uma boa marca é uma ótima oportunidade de contar uma boa história. Recapitulando aqui para a gente começar a bater um papo, né? Então, quando a gente for começar do zero, poxa, pensa um nome que, se possível, tenha um significado ou não significar algo ruim, né? Que já é um bom começo. Pensar um logotipo que possa ajudar a sua marca a ganhar quilometragem, fazer sentido, ter uma redução boa, ser lido e compreendido à distância e por aí vai. Mas não queiram colocar tudo no logo, porque é uma obsessão que não faz sentido, não funciona bem. Tem gente que fala assim, mas não está passando todas as minhas ideias. Ainda bem, né? Porque não dá para usar um recurso visual limitado para o infinito, né? Então, tenta abraçar aí parte disso na sua identidade visual. Um brand book sozinho não comunica, né? Precisa trabalhar em comunicação, isso tem que estar em movimento. Então, poxa, o que a gente vai falar nesse momento, com qual objetivo para qual público? Com qual frequência, com qual impacto, com qual amplitude? E aí, trabalha uma campanha. E por fim, se for possível, sempre que possível, sempre que tiver a oportunidade, trabalhe a experiência da sua marca de uma forma que seja o mais coerente possível, né? Se a gente tiver um alinhamento entre forma de pensar, forma de fazer, a gente vai ser autêntico, né? Então, isso para qualquer campo, né? Se eu conseguir, William, ter coerência na forma como eu penso, da forma como eu ajo, poxa, eu certamente vou ser uma pessoa única, autêntica, eu vou ser interessante. Só que isso, certamente, quando a gente pensa em marca, tem um desafio complexo.